Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Sala, aquele podcast que não poderia ser um e-mail, justamente pelo tanto de informações e o conteúdo bacana que a gente traz para você. O Fora da Sala é uma produção do Senac Santa Catarina e por aqui sempre tem um assunto bacana com convidados idem que certamente vão te trazer muitas informações para te ajudar aí na sua carreira ou até no seu dia a dia. Eu sou a Tata From Rose e sou a mediadora desse assunto que hoje eu tenho certeza que você que está pensando em empreender vai gostar, que é a gestão para pequenos e-commerces. E os meus convidados, como sempre, recebo 2 por aqui para a gente fazer essa troca de informações, são Jefferson Harter, que é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de projetos e master em inteligência e gestão do varejo. Omnicanal, tem experiência de 13 anos atuando diretamente em e-commerce, com participação na implantação de projetos online em grandes empresas do varejo e atualmente trabalha como responsável pela operação de e-commerce de um grupo de empresas de atacado e varejo. Bem-vindo! Muito obrigado. Preparado para falar bastante? Sim, vai ser um prazer. Que ótimo. E eu tenho também a companhia aqui do Paulo Santos, que é formado em administração de empresa e MBA em e-commerce e negócios digitais, atuando no digital e e-commerce desde 2015. Possui experiências em todas as etapas do negócio, envolvendo planejamento, negociação, implantação e migração de plataformas de e-commerce e marketplaces. Além disso, atuou diretamente em projetos de grandes marcas de diversos segmentos. Bem-vindo também, Paulo. Muito Pronto? Obrigado. Pronto. Vamos lá, então. Gente, é um prazer recebê-los aqui para essa conversa sobre um assunto que certamente vai tirar a dúvida de muitas pessoas aí e que certamente é como eu falei, que está pensando em empreender, né? E quando a gente fala em e-commerce, para a maioria das pessoas ainda é uma coisa muito distante, assim. Sabe comprar, mas como é que eu estarei do outro lado? Então, a gente vai dividir o nosso assunto em blocos para ficar mais fácil também para o pessoal ir assimilando e a gente não se perde. E para começar, vamos lá do início, que são os primeiros passos. Então tá. Ai, que legal, eu tenho uma loja física ou eu gostaria de empreender já num e-commerce. Como é que eu faço para escolher um nicho de atuação? Ah, eu gostei, é bonitinho, vou fazer ou a coisa, a gente fala, o buraco é mais embaixo? Eu costumo recomendar você empreender com algo que você goste, porque vai ser muito mais fácil esse relacionamento e operacionalizar o teu negócio como um todo. Por exemplo, eu já empreendi com a área de decoração e com a área de tecnologia. Então, eu me sinto mais confortável em trazer isso, em responder isso para os meus consumidores. Moda, por exemplo, não é algo que é tão comum para mim. Então, eu teria mais dificuldade em empreender nesse ramo. Mas se você já tem, por exemplo, um negócio físico, é muito mais fácil para você começar a empreender no digital. Perfeito. Na verdade, quando a gente trabalha com algo que a gente se identifica, tanto no mundo corporativo quanto no empreendedorismo, é muito mais fácil. Então, acho que essa dica do Paulo aí de realmente buscar, para quem não tem nenhum negócio, algo que se identifica, eu acho que é o primeiro passo. Porque o mercado está aí para todo mundo. Quem faz bem feito vai ter sucesso. Dá pra gente falar, então, que é um relacionamento. Sim. Eu tenho que gostar da pessoa que tá comigo, né? Tende a dar mais certo. Tende a dar mais certo se eu gosto, né? Sim. Legal. Gente, uma outra questão aqui. Tá, já escolhi o nicho de atuação, vai ser o que eu gosto. Mas como é que eu escolho uma plataforma de acordo com a minha necessidade? E eu gostaria que vocês me dessem uma explicação, assim, uma plataforma. O que é uma plataforma? É um site? É onde eu vou deixar meu site? O que é isso? É a tua loja, né? Tá. Ponto físico, você tem a loja, no online você tem a plataforma. Então, o primeiro ponto que eu vejo é conhecer muito bem o produto que você está vendendo. Porque tem plataforma de e-commerce, tem inúmeras no mercado, inúmeras. Então, você, primeira coisa, tem que saber o que você está vendendo para entender quais são os requisitos que você precisa dessa plataforma para escolher a mais adequada. Tá. Qual que é o produto que eu vou vender? Esse produto vai ter variação? Esse produto vai conectar com o marketplace? Não vai?
eu tenho um ERP, qual que é o meu ERP? O que é um ERP? O ERP é o sistema interno de emissão de nota fiscal. É que o ERP é o que faz a gestão do estoque, faz a gestão do seu produto internamente. Tá. Não é a plataforma de e-commerce. Então, eu estou começando aqui agora a dar exercícios práticos. Quero vender canetas, tá? Então, aqui, eu gosto muito, eu achei linda essa caneta, eu quero começar a vender caneta. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o quê? Uma plataforma que venda canetas? Uma plataforma que seja aderente a esse produto que você quer vender. Por exemplo, você quer vender a caneta. Ok. O que você precisa colocar de informações dentro do site para vender a caneta? Tá. Qual que é a transportadora que vai transportar essa caneta? Entendi. Então, eu tenho que pensar, a plataforma também é pensar na cadeia toda do que eu vou precisar. A plataforma é o final. Tá. Você tem que fazer um planejamento. Eu tenho que ir de trás para frente, então. Isso, você tem que fazer um planejamento muito bem estruturado do seu negócio. Que começa o quê? No fornecedor da caneta? Isso, entender. Para quem ainda não vende a caneta, sim. Entendi. Agora, se você já vende, aí é um planejamento já voltado de como eu vou fazer essa caneta vender online. Aí sim, você vai ver meios de pagamento, você vai ver transportadoras, você tem que ver quantos acessos você está estimando para sua plataforma, até para contratar uma plataforma que atenda esse número de acessos que você vai ter. Então, tem várias questões que precisam ser vistas antes para depois ir para o mercado e entender qual que é a melhor opção. Tu tá falando disso, de várias situações, e a gente pode entrar nessa questão de quais são os profissionais, então, que eu preciso ter para criar um e-commerce. Porque não é só o dono, né? Não, quero vender canetas, mas assim, e aí? São muitas as pessoas ou dá para ter uma equipe mais padrão, assim? Eu acredito estar relacionado inicialmente com o tamanho do teu negócio, né? Quando ele vai escalando, quando ele vai crescendo, você vai precisar ter alguém dedicado para mídias, por exemplo, alguém dedicado para atendimento, para logística, para faturamento. Mas no início que você está começando no digital, você pode até concentrar isso em uma única pessoa ou em uma agência que vai conseguir fazer isso. Hoje existem agências que já trazem essa gestão de projeto, essa gestão de criação de conteúdo, gestão de mídias sociais, de ads. Então, talvez no começo você não precise ter todos esses profissionais. Você contrata uma agência que vai suprir você nesse momento. Mas a gente está falando de uma equipe como um todo. Quando a gente está falando de gestão de e-commerce, não é só vender, pegar o produto e despachar, né? Tem toda essa parte que vem por trás que a gente precisa fazer uma gestão e pensar para colocar, inclusive, aí no projeto, né, Jefferson? Não é só montar um site e começar a vender, né? Não, ele não vai vender sozinho, vai estar lá no deserto e não vai estar ninguém querendo comprar aquela água lá, né? Por exemplo. É isso aí. E esse pode ser um dos erros, não sei se a gente pode falar erros, ou uma das mancadas que as pessoas têm. Do tipo, não, eu vou vender minha caneta, eu vou fazer um site, eu vou fazer meia dúzia de posts ali e todo mundo vai enlouquecer e vai querer comprar. Esse pode ser essa visão romântica, digamos, do negócio? Sim, inclusive até mesmo se você faz com um produto que você gosta, né? Como eu estava dando a dica no início, né? De você empreender com algo que você gosta. Você pode, inclusive, se decepcionar com isso. O que eu gosto de fazer, né? Pesquisar o mercado como um todo. Então, onde que está vendendo essa caneta? Coisa básica, eu vou no Google. Qual o resultado que aparece? É em tal canal de venda, é em tal marketplace. Então, eu vou ver como que aquele outro vendedor anuncia aquela caneta. Ele se comporta dessa forma, ele utiliza esse tipo de foto, ele está em tais canais de venda. Então, eu vou me espelhar, como eu não tenho experiência, vou me espelhar naquele vendedor para dar o start do meu negócio. Aí, depois disso, eu acho que a gente pode agregar justamente a questão de equipe, a questão de plataforma. Quais são as plataformas que podem me atender? Hoje nós temos diversas plataformas, como o Jefferson comentou. Da mais básica, gratuita, até a robusta, bem mais cara, né? E será que eu estou preparado? O meu negócio está preparado para uma plataforma mais robusta? Será que eu não posso começar com a plataforma de entrada? Talvez seja o ideal, porque eu ainda estou conhecendo o meu negócio naquele momento no digital. Então, é nesse sentido que a gente tem que analisar para começar. E depois envolve a questão de ads, de trazer as pessoas para dentro do nosso site em si. Pode falar. Perfeito, perfeito. Na verdade, tudo começa com um bom planejamento, né? Então, você primeiro conhecer muito bem o seu público, conhecer a concorrência, como o Paulo falou, ir no Google, ver quem está fazendo bem feito.
Então, tudo vai se complementando. E aí entra a parte de mídia. A mídia hoje, se você soltar a mão, você acaba gastando uma fortuna para trazer o cliente para dentro do site. Então, quanto mais você conhece seu cliente, você consegue fazer ações mais segmentadas, principalmente em Meta hoje, em Facebook, Instagram, né, que é onde estão a maioria dos anúncios. Você consegue segmentar muito bem essa mídia. Então, você consegue chegar na idade do público, consegue chegar no gênero. Só que para isso, você precisa conhecer o seu público. Então, o planejamento ele é fundamental. E aí, nesse planejamento, entra toda a questão de uma logística que eu imagino que ninguém vê, né? E para quem está de fora, assim, ó, como é que eu escolho e gerencio o pagamento? Como é que eu crio um catálogo? Como é que eu crio um site, uma embalagem? Tu havia comentado, Paulo, que dá para fazer isso com uma agência. Sim. É como se fosse um pacote para e-commerce. Olha, eu vou abrindo, eu quero fazer um e-commerce. Existe esse serviço, então? Existem diversas agências que já trazem esse serviço, desde a criação de post para tua mídia social, o tratamento de fotos para o teu site. Tem agências que vão na tua própria empresa fazer fotografia de produto se você não tiver. Então, acho que isso está muito relacionado com o que você está disposto a investir no projeto em si. Tá. Né? Existem empreendedores que eles vão começar fazendo por si só. Ele mesmo vai fazer a fotinha ali, vai recortar com o que ele conhece de ferramenta, e vão ter outras pessoas que vão conseguir investir um pouquinho mais. Aí você, eu costumo dizer que é um catálogo de serviço, né? Você vai numa agência e você busca, eu quero que essa agência faça o ads para o meu negócio, eu quero que essa agência faça a questão de integração do meu e-commerce, eu quero que ela faça a produção de conteúdo. Você coloca o que você quer nesse portfólio, nesse catálogo de serviço, por exemplo. Se eu tivesse que escolher, digamos, estou abrindo a minha lojinha de caneta, da Cismena Caneta. Não tenho muita verba, estou começando. O que vocês acham que é primordial, que tem que ser bem feito, que eu preciso investir naquilo e que o outro eu consigo fazer? Mas aquilo ali tem que dar certo e tem que ser bem feito, porque senão a coisa não vai para frente. Eu acho que o primeiro ponto é ter uma questão de custos dentro desse plano, de saber o quanto que você tem de margem, o quanto você está disposto, porque algum investimento vai ter que ter. Sim. Você não vai conseguir vender online sem nenhum investimento. Então, é saber o quanto você tem de margem, o quanto vai custar essa operação para você, porque às vezes pode ser um tiro no pé entrar no online. Você pensa que não vai ter custo, mas como o Paulo falou, você tem lá o custo da agência, talvez vai precisar de fotografia, porque se não tiver uma foto adequada não vai vender. Você tem a questão de embalagens, então tem uma série de questões que você precisa estudar. Tendo isso em vista, aí você vai escolher o melhor caminho. O melhor caminho é divulgar somente no Instagram e vender pelo WhatsApp, é uma opção. Eu não preciso nem ter plataforma para vender online. Entendi. Posso vender direto pelo WhatsApp. Eu posso vender em Marketplace. O Marketplace você coloca no Mercado Livre, por exemplo, é um canhão de venda. Você pode vender muito. Mas você está preparado, a sua operação está preparada para isso, né? Você tem margem para pagar um comissionamento para o Mercado Livre? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Em média, mais ou menos, de estudo, leva o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Desde a hora que vocês trabalham com isso, né? Desde a hora que, eu pensei em ter um negócio, até começar. Vocês acham que, em média, leva quanto tempo isso sendo pensado e testado e aprimorado? Não é uma semana, imagino. Ou dá para ser? Eu acho que não tem fórmula, né? Depende de cada negócio. Depende de cada negócio, depende. Como a gente estava comentando sobre o começar do zero e escolher um nicho, isso pode levar um certo tempo. Agora, se você já tem o seu produto, se você já vende de alguma forma para alguém... Já tem o meio caminho andado. Exatamente. Porque como o Jefferson estava comentando, a questão de marketplace é um bom start para você iniciar no digital, por exemplo. Você está disposto a pagar um comissionamento para aquele canal? Estou. Ok, coloco isso na minha margem e eu tendo a vender muito mais rápido do que no e-commerce. Porque por mais que eu invista no e-commerce, ele não escala tão rápido quanto um canal de marketplace que já tem uma presença digital muito forte. Então, se eu posso dar uma dica nesse sentido, seria por onde começar. Começa por um canal de marketplace. Tá. Até para escalar o teu negócio. Legal, está vendendo isso muito bem no canal tal. Ou para um outro canal.
eu quero desenvolver a minha marca agora. Então, beleza, eu vou estudar qual é a plataforma adequada, qual que é a mídia social que eu vou investir minha energia, porque eu acho que esse é um dos erros também de algumas pessoas que não estão no digital, querer estar em tudo. Sim. Eu quero estar em todos os canais, eu quero ter o melhor e-commerce, eu quero estar em todas Quero as chegar mídias chegando. sociais. E por fim acaba não fazendo um bom serviço, infelizmente. E acha que isso ali é porque a plataforma não entrega, acha que é porque o negócio dele não vende online. Não, tem mercado para todo, tem espaço para todo mundo. A questão é saber trabalhar isso e saber quando trabalhar também. Legal. Isso, e saber aonde está o cliente, né? O seu cliente, ele está mais dentro do marketplace, seu cliente está mais no WhatsApp, está comprando mais pelo WhatsApp. Então, tudo isso é É fundamental. aquele planejamento que vocês falaram, né? Estudar. Sim. Descobrir quem é minha persona, saber o que eu tenho ali de valores. Muito bom, tô gostando desse papo. Olha, a gente saiu dos primeiros passos e agora a gente vai para questão prática, que são as vendas. Que eu imagino que gente, nenhuma pessoa é louca de fazer um e-commerce e falar, não, eu tô só satisfazendo um desejo pessoal. Não, todo mundo quer vender. E aí a primeira questão aqui é assim, ó. Como tornar um negócio atrativo no marketplace, por exemplo, que eu vou ter várias lojas vendendo, às vezes, a mesma caneta do que a minha? Existe uma isca? Como é que eu fisgo? Como é que eu faço o olho da pessoa brilhar nesse meu negócio? Eu acho que alguns pontos, né, Paulo? A primeira questão é você ter uma qualificação de produto adequada. Você está criando a sua loja. Você tem que ter um descritivo correto, tem que ter uma foto adequada e tem que ter um descritivo longo adequado também, com características do produto, informações complementares, benefícios. Esse é o básico. Tá. Estou lá no marketplace. Aí entra a parte de operação. Então, o marketplace, imagina, o Mercado Livre está conectando vários lojistas lá dentro. Qual que é a loja que o Mercado Livre vai dar o maior destaque? Claro que o preço é importante. Sim. Mas toda a parte de operação, atender no prazo, responder rápido. Então, a operação tem que estar muito bem ajustada, além de você ter um preço adequado lá dentro. Então, você não pode atrasar. Se você tem algum problema, você tem que resolver rápido. Se tem alguma devolução, alguma troca para fazer, tem que fazer de uma forma assertiva. Então, tudo isso conta muito para você ser o primeiro a aparecer dentro do marketplace. Entendi. Até porque imagino que quem compra online, compra também pela rapidez, pela agilidade. Então, não adianta eu fazer uma compra online e ficar esperando vou te entregar em 3 dias, demora 13. Quer dizer, ali já acabou. Eu costumo dizer que existem públicos para tudo, né? Existem canais de marketplace e até mesmo e-commerce que ele vai te entregar em 24 horas, vai te entregar em 48 horas e o cliente ele tá buscando aquele prazo. Assim como existem outros canais que vai te entregar em 15 dias, em 21 dias, que é em caso de dropship, por exemplo, ou canais como a Shopee, que ele dá um prazo maior para você despachar e você vai receber com 7 dias. Então também está relacionado muito ao público que está consumindo aquele canal. Quando a gente fala de Mercado Livre, por exemplo, quem está consumindo no Mercado Livre está acostumado a comprar num dia e receber no máximo no outro. Se você está em São Paulo, recebe no mesmo dia. Quem vai para a Amazon, por exemplo, eles estão nessa competição também de prazo. E a Amazon é muito voltada para a tecnologia. Quando a gente vai para a Shopee, normalmente eu não olho o prazo, eu olho o preço. Então, está muito relacionado também ao público que está naquele canal. Nem sempre é a questão do tipo, o mais rápido no e-commerce. Eu, por exemplo, já deixei de comprar no canal por conta do prazo e pagar mais caro em outro porque eu ia receber muito mais rápido. E o contrário também. Não estava disposto a pagar tão alto e consegui esperar tranquilamente. Eu espero mais um pouquinho. É isso. Interessante. Mas é cumprir com o que você está prometendo para o cliente. Exatamente. Esse que é um ponto. Independente se é 24 horas ou se são 5 24 dias ou dias. 24 dias, você se comprometeu com esse prazo, você tem que cumprir. E aí a importância também de colocar um prazo de segurança, né? Então, se você, por exemplo, tem um contrato com uma transportadora para atender em 10 dias, coloca um pouquinho mais para o cliente. É melhor você entregar antes e surpreender, e surpreender o cliente do que chega lá no 10º dia e a mercadoria não chegou ainda. E aí é aquela coisa, né? Que eu gostaria até que vocês me dissessem se é verdade. Quando eu gosto de um serviço, eu falo ali para umas 3 pessoas, uma média. Quando eu não gosto, vai para 10.
Exato. Sim. Né? Porque a gente tem essa coisa de falar mais, não faça, não compre. Então tem que ter esse cuidado também. É isso. E eu, por exemplo, nesse momento, atuo num setor atacadista, setor supermercadista, onde a recorrência é muito grande. Então, o cliente, praticamente 50% da minha base é um cliente que está comprando todo mês. E esse cliente eu tenho que atender muito bem ele, porque eu atendendo muito bem, daqui a pouco eu não preciso nem gastar tanto em mídia, né? Porque esse cliente, como você falou, está falando para o vizinho, olha só, eu estou comprando, eu estou recebendo no supermercado, estou fazendo compras de supermercado, estou recebendo em casa. Bem embalado, no prazo correto. Então, tudo isso conta muito bem para a questão tanto da recorrência do cliente, porque o cliente vai continuar comprando, eu não vou ter um custo de trazer um novo cliente, porque eu já tenho uma recorrência, e ele vai indicar também, né, e vai trazer novos clientes de forma orgânica para Aproveitar que tu falou de clientes, como é que eu fidelizo um cliente? atendendo bem. É o padrão? Atendendo bem. Seja novo, com certeza. Tanto para o novo como para o que eu já tenho, o atendimento é o primordial. Às vezes melhor, mais até do que o preço. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente está num momento de e-commerce que não é mais preço diferencial. Porque quem estava batendo em preço em e-commerce quebrou. Uma operação de e-commerce, ela não é barata. Então você tem que dar, principalmente, né, Paulo, experiência para o cliente. E a experiência não é algo assim extraordinário, é cumprir com o que você está prometendo. Então, é fazer um básico muito bem feito. O cliente entrar no seu site, o site está muito bem ajustado, o cliente encontrar de forma fácil os produtos, você ter a questão das transportadoras ali bem configuradas, dar um prazo coerente para o cliente, e quando o cliente finalizar o pedido, ele receber o produto que ele comprou no prazo que foi prometido. É isso que o cliente busca hoje. Entendi. E é um tratamento diferenciado para o novo cliente e para o cliente que eu tenho, dentro da questão do atendimento, ou é o mesmo tratamento para os dois? Eu hoje tenho o mesmo tratamento. Hoje eu tenho... Claro que às vezes a gente até sente falta de identificar esse cliente, que compra todo mês, que compra num ticket médio maior. Acho que com a evolução, com a tecnologia, a gente vai começar a ter mais essa informação. Porque eu vejo, o Jefferson vai lá, compra todo mês, sempre num ticket médio maior. Se tem um problema do Jefferson, tem que resolver muito rápido. Entendi. Porque esse é um cliente premium para mim. Mas hoje a gente ainda não tem, só que eu vejo que com a tecnologia a gente começa a ter essa possibilidade. Personalizar também. Claro que o cliente que não tem essa recorrência também tem que ser bem tratado. Ele tem que ser bem tratado, tem que ser resolvido rápido, né? Enfim. Mas é importante a gente reconhecer esse cliente que é mais fiel à marca. Claro. E até o cliente perceber que ele está recebendo uma tratativa diferente. Olha só, eles sabem que eu sou um cliente especial. Exato, que legal. Exato. Que legal. Esse é um desafio e eu vejo que o varejo está caminhando para esse sentido aí. Já que a gente está falando nisso, Paulo, agora me fala quais são as melhores práticas para construir esse relacionamento duradouro com o meu cliente no e-commerce. Bom, como o Jefferson comentou, né, é o básico, né? Eu também não faço distinção nenhuma de atendimento para novos clientes, para clientes que já compram comigo com recorrência, por mais que eu identifique também. Eu tenho um time que ele está ali à prontidão para responder os questionamentos dos meus clientes, seja numa compra nova, seja numa recompra, resolver questões também de problemas que eles têm com a gente, né? Então, eu acho que está muito relacionado a isso, a fidelidade, né? O entregar o básico bem feito para o cliente e estar disponível ao momento em que ele precisar para resolver qualquer questão que ele precise. Tá. Agora a gente entra numa questão que não estava aqui, mas me surgiu, que é o seguinte. A gente está falando aqui do e-commerce, eu tenho que oferecer um bom atendimento, eu tenho. São pessoas, não são máquinas, que estão do lado quando eu viro ali e começo a porrinhar. Porque não sei o que. Aí você vai. Quer dizer, a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, elas têm que ter também um tratamento, uma psicologia, um psiquiatra, porque, gente, assim, não é fácil. tem coisa que não é fácil.
Então, eu tenho que me preocupar com a pessoa que está comprando, mas eu também tenho que ter esse cuidado com as pessoas que trabalham comigo, porque se pega uma pessoa virada um dia, sei lá, dormir mal, não sei o quê, a tia Maroca veio me reclamar que ela comprou um negócio que a caixa veio, a veia tá abertinha, aí eu falo, senhora, na primeira, aí ela repete, na terceira vez, dou aquela explodidinha, acabou. Eu tenho que ter esse cuidado também com a minha equipe, com as pessoas que estão por trás. Sem dúvida. Total. Eu acho que a gestão de pessoas, primeiro a gente tem que cuidar do que a gente tem dentro de casa, né? Que são essas pessoas que vão fazer a diferença para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Então, eu sou eu sou um líder que me preocupo muito com o meu time. Eu estou sempre perguntando como que eles estão, né? Entendendo se eles precisam de algo. A gente também tem um time de RH que está sempre atento a essas possíveis mudanças de humor do meu time, para que a gente não tenha esse tipo de problema, né? A gente está lidando com diversos fatores quando a gente fala de e-commerce, né? Mas que no fim, o consumidor que está comprando, ele comprou da minha loja. Ele não quer saber se teve um problema na logística, Exato. ele não quer saber se teve um problema no sistema ERP que é terceirizado, ele não quer saber. Ele comprou comigo e ele quer que eu resolva. Então, esse primeiro contato que é feito com o atendimento com o meu time, ele é muito delicado e tem que ser bem observado, bem alinhado, né? Eu acho que é isso. É isso. Na verdade, o primeiro ponto é você ter um bom clima dentro da sua empresa, né? Porque imagina, como que uma pessoa vai atender bem... Eu odeio trabalhar aqui. Eu trabalho aqui só pelo salário, daí não rola, né? Eu acho que esse é o primeiro passo e eu vejo que é muito importante também você treinar muito bem o time. Porque a pessoa ela se sente mais confortável trabalhando quando ela conhece muito bem o trabalho dela, conhece muito bem a operação. Então, eu gosto de colocar o time de atendimento dentro da operação, por exemplo, em loja, conhecer o processo de separação de produto, conhecer todas as áreas. O e-commerce ele tem envolvimento com todas as áreas da empresa, isso numa operação um pouquinho maior, né? Mas, de qualquer forma, em qualquer operação de e-commerce, o atendimento é o contato com o cliente. Sim. E é quem vai trazer daqui um pouco uma experiência que não está muito legal e vai reverter numa experiência boa. Então, o time de atendimento tem essa missão e para fazer isso, primeiro, tem que estar trabalhando muito bem, né? E tem que conhecer muito bem todas as etapas. Todas as etapas, até para conseguir resolver rápido. Exato. Porque se eu não conheço o processo, eu vou demorar muito mais para atender. Eu vou para trás dessa informação e já lhe digo. Isso. Entendi. Perfeito. Vocês inventam, assim, não sei, estou perguntando, inventam situações para treinar a sua equipe? Por exemplo, agora aqui, ó, vou fazer porque a gente tem um tempinho aqui, ó. Senhor, tudo bom? Olha só, eu comprei uma caneta e a caneta ela veio com a tinta estourada. E eu quero porque eu preciso dessa caneta para daqui a 2 dias. Como é que eu vou fazer? Não precisa inventar. Tem situações dessas todos os dias. Como que a gente faria na operação? Como? Só que eu quero te apurrinhar. Eu sou o mais transparente possível com o meu cliente, de verdade. Se eu estou com um determinado problema em si, eu sou transparente para ganhar justamente a confiança do cliente. Se eu estou com um problema na logística, eu vou ser claro com ele. Estou com tal problema e eu vou resolver de tal forma para você em tal prazo. Eu faço isso com os meus clientes. E a pessoa que explode? Saber, eu vou entrar que eu não sei o que. Eu continuo mantendo a postura, exatamente, até porque eu preciso ver o problema do cliente. Eu não tenho muito o que fazer nessa questão. Sim. Eu não falto com respeito com o cliente. Sim. Isso é fato, tá? Mas eu tento dar as opções para o cliente escolher qual seria a melhor opção para ele. Entendi. Basicamente isso. E eu percebo que o cliente, muitas vezes ele quer enxergar que tem alguém resolvendo o problema dele. Então, não deixar o cliente sem resposta, não deixar o cliente sem posição. Então, assim, por mais que eu não tenha resposta, agora, não vou conseguir resolver a tua caneta hoje, mas, estou verificando. Aí, no dia seguinte, ainda estou verificando a sua questão. Por mais que tenha dificuldade, estou com alguma dificuldade. Eu percebo que toda vez que o cliente ele tem esse contato, tem esse acompanhamento, ele fica mais tranquilo. E assim, nós somos clientes, né? Exato. Então a gente sabe que o que a gente quer é realmente ter certeza que alguém está resolvendo. Esse eu acho que é o principal ponto. E aí o atendimento tem que ter essa empatia, não pode deixar um atendimento parado, não pode deixar um cliente ali de lado sem dar uma resposta. 10 minutos esperando. Isso, perfeito. E isso é um desafio, a questão do tempo, pelo menos na minha operação, é um desafio como um todo, né?
A gente trabalha muito com o WhatsApp. Então, o que que acontece? O cliente, ele manda uma mensagem, tu responde, e se você não tem um sistema de gestão para isso, vai lá para baixo. E o cliente acha que você tá ali dedicado só para aquele atendimento. Sim. É um cuidado que a gente precisa ter quando a gente está falando de atendimento como um todo. Porque assim, né? Na hora de vender, o cliente é especial. Agora que eu tô aqui, é complicado, né, gente? Não, a gente falou, a gente é cliente também. E tu quer resolver as suas dores. Isso aí. Deixa eu ver uma coisa com vocês dois, agora com relação às ações de venda para a loja física. São diferentes da online? Porque assim, vocês falaram que o atendimento para o cliente novo e para o cliente antigo é o mesmo. Mas imagino que o jeito de vender offline e online são iguais ou não tem nada a ver? Iguais eu não diria, mas é uma experiência que tem que se complementar, porque o cliente ele é o mesmo. É o cliente que hoje está comprando na loja física e amanhã pode ser que não tenha tempo de ir na loja e vai comprar online. Então vejo que, primeiro, o desafio é colocar essa experiência da loja física para o online. Então, o cliente encontrar muito fácil o produto, o cliente, se precisar de alguma ajuda, ter um WhatsApp ou uma forma de ajuda rápida. Então, comprar com todas as informações do produto. Então, setor supermercadista tem a tabela nutricional, tem a foto, enfim, ele ter a mesma experiência. E depois a gente entender esse cliente e conseguir, por exemplo, mandar uma oferta segmentada para ele, porque eu posso usar as informações, por exemplo, da loja física com uma plataforma de CRM para enviar ofertas segmentadas e direcionar para online. O cliente que compra, por exemplo, bebida energética, compra energéticos, eu sei que ele vai na loja física e ele compra. Eu sei qual que ele compra, com qual frequência que ele compra. Eu posso mandar uma oferta segmentada no online para ele comprar e retirar na loja, por exemplo. Então, a forma de vender sim é diferente, claro que são canais totalmente distintos, mas as informações, eu acho que elas precisam se complementar para a gente conseguir dar uma boa experiência para esse cliente e até conseguir colocar um investimento de mídia mais direcionado. Então, eu mandar, por exemplo, um SMS para o cliente, um e-mail marketing, vai ser muito mais em conta do que eu fazer uma divulgação em máxima em Google, Facebook, para trazer um cliente novo que eu não conheço e não sei as preferências dele, por exemplo. Entendi. É isso? É isso. Eu ia só complementar, porque as formas de vender elas são diferentes, mas o nosso desafio é justamente trazer a experiência do físico para o digital, né? Como o Jefferson comentou, do trazer todas as informações, do estar presente no digital. Eu sei que o físico você passa na frente da loja, como você mencionou, e você decide entrar ali ou não, né? E dentro do digital, como que eu faço com que o cliente ele venha para dentro da minha loja? Hoje a gente utiliza muitas estratégias de ads, como o Jefferson comentou. Mas se a minha base, o meu site, ele não está preparado para receber isso, não tem um bom checkout, se não tem as informações adequadas, o cliente ele passa na frente da loja, ele entra e sai, e ele não volta mais. Ele dificilmente vai acessar novamente o site para verificar se mudou aquele checkout. É basicamente... a primeira impressão mesmo que fica, né? Nesse caso. Isso, você entrou num site, o site está travando, você não consegue ir adiante, eu vou ir para o outro. Sim, que vai ter o mesmo produto às vezes. Exatamente. Que não é só oferta, né? Como a gente comentou, não é só oferta, não é só o melhor preço. É a experiência do usuário. Eu chegar na loja física, eu tive um bom atendimento de um determinado vendedor, eu entrar dentro do site, eu ter um bom atendimento como consumidor também, sem precisar falar com o vendedor ou com alguém no chat. Esse seria o ideal mesmo. O cliente, ele não quer entrar em contato, ele quer simplesmente entrar no site, encontrar o produto, comprar e receber. Simples. Simples assim. Simples. Só que o simples é aquela coisa, tem que ser muito bem feito. O simples é diferente do fácil. Boa! O simples é diferente do fácil, hein? Anota aí. Uma coisa que eu queria ver com vocês é assim, ó. Hoje, se a gente fosse falar dos benefícios e das desvantagens, a pessoa que vai na loja física, ela vai porque ela quer ver, ela quer tocar, ela quer sentir, ela quer provar a roupa, ela quer que, por enquanto, não dá para fazer ainda no e-commerce, né? Então, não dá, mas existem tecnologias para isso, de realidade aumentada, de realidade virtual, que você consegue
se projetar naquela determinada roupa. Até móveis, enfim, né? Você consegue tirar uma foto do ambiente, colocar os móveis lá. Claro que não é a mesma coisa que o contato, que tocar. Deu lá, ver se faz barulho. Existem, vocês que trabalham, produtos que são mais facilmente vendidos no e-commerce ou não? Dá para vender de tudo no e-commerce? Eu vejo que dá para vender de tudo. Eu vejo que dá, por exemplo, na minha experiência, né? Eu já vendi torno mecânico, por exemplo, né? Com ferramentas, coisas que você nem imagina. Na experiência anterior também. Porcelanato, piso cerâmico. Quando nós montamos a operação de e-commerce, na nossa cabeça o que menos ia vender ia ser o porcelanato. Ia ser a parte cerâmica. Que a gente conversou que foi na época da pandemia, né? Pandemia. Deu um boom no e-commerce. Isso. E assim, ó, piso e revestimento foi um negócio extraordinário a venda. E o cliente não está vendo a estampa, o cliente não está enxergando o produto. E é para colocar na sua casa, no seu ambiente. E vendeu muito bem. Claro que com informações do produto, tudo, com foto, tinha calculadora de metragem. Legal. Meu ambiente é 5x10. Quanto que eu preciso de piso cerâmico? Tinha calculadora na página, então tinha um apoio. Mas... assim, ó, nem de longe era o que a gente imaginava que ia mais vender. Então, eu vejo que dá para vender de tudo, só que você tem que conhecer muito bem seu produto, você tem que saber como que transporta ele. Igual tu falou, comida, supermercado. Meu Deus, isso aí outro mundo. Não dá pra, eu vou ver se eu... Não. E assim, ó, a maioria das entregas é no mesmo dia. Então, você tem que separar o produto muito rápido, tem que separar com qualidade. Você tem que se atentar às validades do produto, porque eu tenho a responsabilidade de separar o produto para o cliente e entregar na porta dele. Então, eu tenho que separar o produto melhor do que o cliente. Entendi. Então, o hortifruti tem que ser muito bem escolhido, a carne tem que ser o melhor corte. Isso é uma responsa, né? E tem que ser tudo muito rápido. O transporte também é um desafio. Só que você tem que ajustar e você tem que fazer acontecer. Então, acho que é muito de conhecer o negócio, conhecer como que você vai vender ele e vai ter uma forma de efetuar essa venda assim. Boa! Agora vamos entender e aprender a máxima que diz que a propaganda é a alma do negócio. A gente já comentou algumas coisas aqui. E eu posso dizer, então, a gente pode dizer que a importância das mídias sociais é, assim, fundamental. E-commerce sem mídia social não existe. Não existe. Eu costumo dizer que é a ferramenta ideal para você trazer tráfego orgânico para dentro do teu site, né? Existem hoje ferramentas dentro dessas mídias sociais para você fazer tráfego pago também. Mas o orgânico é onde você vai conseguir escalar clientes de verdade, sem precisar pagar por eles, né? Como dica, eu sugiro você pesquisar qual canal tem mais aderência para o teu negócio. Tá. E como você gostaria de comunicar, por exemplo, o teu produto, né? Tem público para o Instagram, tem público para o TikTok, tem público para o YouTube, e você pode estar em todos eles. Mas comunicar... Cada uma é uma linguagem? É uma linguagem diferente. Entendi. É uma linguagem diferente. Existem pessoas que acham, por exemplo, que o Facebook ainda não entrega mais, mas entrega muito. Então... É importante também, dependendo da sua estratégia de negócio, seu plano de negócio, você também está dentro do Facebook, por exemplo, de você investir em uma mídia social que está saindo. E conteúdos distintos para eles, né? Isso, conteúdo adequado, né? A gente tem que pensar que o cliente ele está nas redes sociais para se divertir, para ver conteúdo. Ele não está nas redes sociais para ver anúncio. Para comprar. Então, quando a gente vai para as redes sociais, a gente tem que ir com conteúdo legal, leve, que chama atenção. Anúncio de vídeo tá dando super certo agora, porque tem mais aderência com a plataforma. Então, é entender que o cliente não está lá para ver anúncio. Né? E fazer a segmentação de uma forma muito assertiva. Se eu vendo, por exemplo, roupa feminina, eu tenho que segmentar só para o público feminino. Eu tenho que fazer um anúncio legal, que chame atenção, que seja uma coisa leve realmente, né? E aí a compra acaba acontecendo por consequência. Boa. O público, então, vocês falaram aqui, eu tenho que saber meu público e depois eu tenho que ver qual é. Ainda existe aquela questão, tipo, no Facebook é o pessoal mais velho, no Instagram é o pessoal médio, o TikTok é o juvenil. Isso é verdade?
cada rede social tem um público? Eu defendo que sim, porque, por exemplo, eu não trabalhava com a plataforma do TikTok até entender que ele estava entregando muito bem. E para mim era uma plataforma muito jovem. Mas na época eu também estava trabalhando num projeto de construção civil, por exemplo. Então aquela pessoa que estava querendo construir, que estava querendo reformar, ela estava lá buscando dicas no TikTok. Porque dá para segmentar muito o conteúdo que você vê lá. TikTok é o novo Google, né? Isso é Exatamente. apavorante. Eles não vão mais no Google. Eles vão no TikTok e procuram informação. Eu falo, como assim? Qualquer pessoa pode postar o que quiser. E tem muito conteúdo de todos os assuntos que você pode imaginar. Exatamente. Realmente. Diferente do Instagram, que antes eu usava muito como mídia social, né? E você não consegue justamente segmentar. No TikTok você consegue, eu quero buscar sobre construção. Coloca lá construção, só vai vir anúncio relacionado à construção. Eu quero buscar sobre comida, só vai vir sobre comida. Então, é coisa que no Instagram não, é o algoritmo que te fala. Não, eu vou te entregar isso aqui porque você está consumindo mais isso aqui. Então, eu acho que eu só vou te entregar isso aqui. No TikTok é diferente. Aí tem outras plataformas também, como a gente estava mencionando. O próprio YouTube, ele está fazendo os Shorts, que é como se fosse um Reels do Instagram, como se fosse um TikTok também. O próprio Pinterest também, que é uma plataforma que não é tão explorada, mas para quem trabalha, por exemplo, com ideias, com construção civil, que é legal. Ali tem patrocinadores também. Então, é entender onde você quer estar inserido e onde teu público está buscando uma solução para aquilo que ele está querendo. Eu estou construindo. Onde que ele vai estar? Onde que ele está buscando ideia? Onde que eu posso impactar ele com o meu produto, com o meu serviço? Eu tenho que pensar com a cabeça do meu público. Sempre. 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 Entendi. E testar também mídias alternativas, né? Então, você tem uma verba, você vai fazendo teste. Claro que não pode colocar uma parte grande da sua verba em algo que você não sabe se vai dar resultado. TV, rádio, jornal, existe ainda? Existe. Funciona muito bem. Funciona? Eu me surpreendi uma vez que eu vi um anúncio na rádio de um site em específico. Quando eu vi a pessoa fazendo propaganda tal, acesse o site. Como assim um site fazendo anúncio offline? Eu me surpreendi. E daí passei a observar que o pessoal está falando de negócio, né? Tá falando de solução. E existe público para aquilo também no offline. Eu acho que, na minha opinião, é um pouquinho mais difícil de metrificar. Isso. Né? Como a questão gente de faz... segmentação também. Isso. Enfim, você consegue mensurar muito melhor os resultados no online. Mas eu não vejo as mídias tradicionais morrendo, por exemplo. Elas têm um alcance muito grande. Imagina, chegou o site, morreu o jornal. Quaquará, né? Nada a ver. Gente, a gente está falando aqui da questão da propaganda e eu quero ver com vocês quais são as estratégias mais adequadas que a pessoa pode adotar para transformar a pessoa que visita o meu site num cliente e que mais tarde eu fidelize. A gente falou da fidelização. Mas como é que eu jogo a isca? Aquela pessoa que visitou para ver e, gostei. Como é que eu transformo ela numa pessoa que vai comprar meu produto? Eu vejo que está dentro da sua estratégia de mídia. Então, você tem estratégias diferentes. Você tem a estratégia para trazer o cliente a primeira vez e fazer ele descobrir que você existe. Acho que esse é o primeiro passo. Depois você tem a etapa de meio de funil, que é fazer esse cliente, por exemplo, fazer um cadastro, conhecer suas ofertas, conhecer o seu site. E você tem o fundo de funil, que é fazer a conversão efetivamente. Então, você tem que ter estratégias muito bem definidas para tudo isso. Por exemplo, eu vou fazer um anúncio no Facebook, Instagram para público amplo. Eu não vou fazer segmentação porque eu quero trazer esse cliente novo. Só que você tem que ter uma estratégia de remarketing, por exemplo, para esse cliente que acessou, você já entregar uma comunicação diferente. Seja um cupom de desconto, seja uma oferta diferenciada, para fazer esse cliente seguir na sua página. O cliente foi lá e montou um carrinho de compra, mas não comprou. Então tem que ter um envio de carrinho abandonado, tem que ter uma outra estratégia diferente, até fazer esse cliente efetivamente fazer a compra. Entendi. Então é importante, quando você monta a estratégia, seja internamente ou seja com a agência, você ter muito bem definido quais são os meus anúncios de topo de funil, que a gente chama, que é para trazer o cliente para dentro do site. Eu trabalho no setor supermercadista agora, vendendo alimentos, e é um desafio porque muito cliente não sabe que se vende, que se pode fazer supermercado online. Então o primeiro ponto tem que dizer, você tem a opção de comprar online conosco. Depois que o cliente entrou, aí entram as outras ações, até fazer ele experimentar. Aí eu posso dar um cupom de desconto, eu posso dar um frete grátis,
eu vou jogando algumas iscas até fazer esse cliente converter. E depois que converteu, entra a parte de operação para dar um bom atendimento para esse cliente, entra a parte de pós-venda, se o cliente teve alguma questão. Então, depois que ele veio, o desafio é interno de manter esse cliente. Então, são estratégias diferentes. Comecei a namorar, não vou abandonar porque eu já estou namorando. Eu tenho que alimentar esse relacionamento. Até porque é caro trazer esse cliente. É caro trazer. Quando eu faço, por exemplo, uma mídia mais abrangente, o custo é mais caro. Então, eu vou lá, eu tenho um custo grande para trazer esse cliente. E abandonar depois? Eu tenho o custo da plataforma, que não é barato. Tem a questão lá do antifraude, tem o gate, tem diversos custos envolvidos. Sim. Aí chega lá na hora de entrega, eu erro na entrega ou eu atraso. Então, tudo tem que funcionar muito bem para esse cliente ficar fiel e eu minimizar o custo de trazer um cliente novo. Entendi. E a gente está indo, infelizmente, para o nosso... Não tão infelizmente para o fechamento. É que tem gente, é muita coisa bacana para falar. E aí vem aquela questão, meu Deus, não falo, mas vamos falar tudo aqui, ó. Vamos agora para as dicas para quem está nos assistindo, que são aquelas assim... Como esse podcast não poderia ser o e-mail, então são dicas que você não veria numa palestra qualquer, né? Não estou pagando para assistir aqui, é de graça, que é muito mais legal. Como é que os pequenos e-commerces podem se diferenciar nesse mercado competitivo? Uma hora tu falou aqui nos bastidores uma coisa bem bacana, que e-commerce é uma loja no deserto. Isso, exato. Então é realmente fazer... O e-commerce não tem ninguém passando na frente. Né? Na loja física, por mais que não tenha muito fluxo onde você está, alguém vai passar na frente. Entendi. O e-commerce não. Então é importante você ter um planejamento de mídia, você ter uma estrutura adequada para trazer esse cliente. Você vai ter que divulgar essa loja. Né? Claro que aí entram todos os pontos de planejamento para você montar o e-commerce. Né? Então, de dicas, como você comentou, já pulando, né? Então, a questão primeiro de você ter um planejamento muito bem estruturado, você ter um planejamento de custos também muito bem elaborado, porque às vezes entrar no online pode ser um tiro no pé realmente, porque você acha que vai montar um site, vai começar a vender, e você não projeta todos os custos, porque você tem um grande trabalho para sobrar muito pouca margem ou para não sobrar nada. E aí você não consegue dar o foco necessário no seu negócio. Então, é realmente você fazer o planejamento, entender os concorrentes como que estão fazendo, entender o seu cliente, o que seu cliente valoriza, entender muito bem do seu produto e entender, olha, é a hora de eu vender online? Então eu vou entrar, mas vou entrar de uma forma, com uma estrutura bacana e vai ser para dar certo. Tá. Então essa é a dica que eu dou aí para quem está começando. Dá para quem está começando, existe algum benefício em me juntar com outras pequenas empresas que estão começando? É possível fazer isso, é possível. Quando a gente está falando de e-commerce em si, normalmente você atua de uma forma sozinha, né? Você está ali abrindo o seu site, você está vendendo aquele produto. Quando a gente vai se juntar com outras pessoas, a gente está falando de uma operação de marketplace, por exemplo. Eu estou atuando em um canal grande, onde tem outros vendedores fazendo isso. É até uma dica importante, como eu estava comentando, né? Começar pelo marketplace, por onde eu começar? Né? Vai minimizar os nossos custos, os custos da sua operação, pesquisando qual que é o canal que é mais aderente para você, e você vai ter ali uma noção de como que é o digital. E uma segurança também. Segurança. O Jefferson, ele comentou que existe a questão da comissão no marketplace. Realmente existe, e não são comissões baratas. Mas no e-commerce também existem as outras taxas, que é os gateways de pagamento, custo de frete, logística, tem tudo isso que muitas vezes o consumidor, ele vai no que é mais cômodo para ele, naquele canal de marketplace. Então, eu sugeriria começar, inclusive, por um canal de marketplace no digital e depois, aos poucos, você migrando para a sua loja, pelo seu e-commerce, para a sua loja virtual de verdade. Até a questão da publicidade, você pega Mercado Livre, por exemplo, já tem... É a loja que tem mais acesso no Brasil hoje, né? Então, você não precisa você não tem o esforço para trazer a audiência. Eu acho que esse já é um primeiro grande passo. Entendi.
Uma outra questão. A gente tem as datas sazonais e imagino que no e-commerce o Black Friday Tá chegando, inclusive. já está chegando, inclusive. É preciso também pensar nisso separadamente, porque eu imagino que deve ser uma loucura para quem trabalha com e-commerce. Olha, Quer dizer, é uma estratégia diferente, é um planejamento diferente. Começa com quanto tempo de antecedência? Pelo menos uns 3 meses de antecedência. No mínimo. Existem campanhas que a gente consegue trabalhar com um mês de antecedência, às vezes até com uma semana, dependendo da estratégia que você está adotando. Mas ações como Black Friday, Natal, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, são coisas que são pensadas com meses de antecedência. Até porque o mercado, ele já começa a se preparar em preços bem antes, né? Então, não adianta você querer fazer uma ação de preço um mês antes da Black Friday, alterar... Não, você tem que alterar bem antes seu preço, ver como que vai ser a compra com seus fornecedores, principalmente... Se você não... né? Se eu vou ter para produto para, imagina, eu vender e não tenho produto para oferecer. Ou até mesmo ficar sem estoque para você vender, né? Porque sim, às vezes você queima a margem e depois não consegue vender com o preço cheio. Exatamente. Você não tem o produto. Mas eu acho que o principal ponto é realmente você ter preço. Black Friday, por exemplo... É preço. É preço, tem que ter. Senão você não entra na Black Friday. Senão vira aquela metade do dobro e vira Black Friday. Que é comum, a gente fala... Vira meme, mas é muito comum, né? Aumento, depois eu dou metade, o povo tá ligado. O pessoal tá ligado. Isso. Você tem que ter promoção e para isso é muito importante trazer os fornecedores com antecedência, o máximo de antecedência possível, para você realmente ter preços atrativos e aí você ajustar a sua operação para conseguir entregar no prazo, tudo mais, e ter um planejamento de mídia também muito bem adequado. Então eu tenho preço, eu tenho que trazer o cliente e aí eu tenho que atender ele no prazo correto. Então tem que ter uma força-tarefa ali de plataforma, uma força-tarefa de equipe, vira uma loucura Black Friday até madrugada. Então tem que estar todo mundo engajado. A parte de mídia tem que estar muito bem ajustada para eu vender muito bem as promoções e eu trazer o cliente. E aí a parte da operação. Por quê? Para o cliente, que demais, que bacana... Eu vou aproveitar, mas para quem tem o e-commerce, se eu não tiver bem estruturado, é 2 toques também para... Até quebrar uma empresa, quebrar, uma né? dessas, porque você vende o que não tem daqui a um pouco, sem margem, e não consegue entregar. Então, a sua reputação digital, mais uma vez falando sobre isso, né? Isso também, reputação perfeito. Digital, importantíssimo, gente. E outra coisa que eu acho bem importante que a gente está falando aqui, que muitas pessoas ainda têm o receio da questão dos dados, né? Eu tenho que ter um tratamento especial também para essa segurança digital, para poder passar para o meu cliente, olha, seus dados aqui estão seguros, não tem problema. Porque a gente compra muitas vezes e tu não sabe, compra assim, né? Ai, meu Deus, tomara que não seja um golpe, tomara que não, tomara que a mercadoria chegue. Então, esse é um cuidado que eu também tenho que fazer e mostrar para o meu cliente. Estou cuidando de você e dos seus dados. Hoje, no e-commerce em si, depois da LGPD, eles pedem que a gente coloque essas informações de segurança de dados no site, em algum local no site, né? Então, a gente coloca essa informação. Normalmente, as ferramentas que a gente utiliza para captar esses dados, nem nós mesmos temos acesso a essas informações. Então, é algo totalmente seguro, né? Para a gente operar dentro de um e-commerce, dentro de uma loja virtual. E até mesmo hoje, para você fazer uma compra, dependendo da plataforma, o checkout é muito simples. A gente não precisa pegar mais tantos dados como era antigamente, pegava, por exemplo, data de nascimento. Nome da mãe, do pai. Desistiu já. Cor. Nossa, na terceira coisa, assim, não, responda, eu tô com pressa. Hoje é o necessário para emitir uma nota fiscal e entregar para o cliente. E rápido, né? Acho que a questão de um checkout em 3 passos no máximo seria o ideal. Somente com informações necessárias, né? Isso. E aí a questão de segurança também, tem que ter um certificado de segurança. É importante exibir ele no site até para o cliente sentir uma confiança maior. E o ponto de LGPD é fundamental. Hoje as multas, para quem não cumpre LGPD, quem vaza dados, são altíssimas. São multas exorbitantes. Então, é importante ter uma área, para uma empresa que tem uma estrutura um pouco maior, ter uma área de LGPD. Ou então, quem é menor, fazer uma consultoria externa. Porque no caso de vazamento de dados de cliente,
a gente tem aí riscos altíssimos, não só para a reputação do negócio, mas para a saúde financeira mesmo, porque as multas não são brandas, são multas pesadas e muito pesadas. Agora eu vou aproveitar aqui rapidinho como cliente, tá, gente? Como cliente, do que eu desconfio? Tudo bem, na hora que eu vou comprar. Eu desconfio de um preço muito baixo. Ok, mas tem alguma outra coisa, porque a gente vê que, assim, ó, os caras estão muito avançados. Tem alguma coisa, alguma dica que vocês podem dar para a pessoa que vai comprar, tô falando já, né? Para ela não cair e entrar num site errado, aquela coisa do cadeadinho, é verdade ainda? O que a gente pode fuçar ali para não cair numa cilada? Eu acho que o cadeado é o primeiro ponto. Então, ver se é um site seguro, olhar o URL do site, se condiz com a marca que está sendo vendida, pesquisar no Google, olhar o Reclame Aqui. Então, tem diversos pontos que precisam ser vistos. Claro que hoje os fraudadores eles estão praticamente montando uma página igual a de grandes marcas. Por isso que é importante. A URL tem que ter muita atenção. Se tem o cadeado de segurança, navega no site, vê se realmente é um site de compras mesmo, porque às vezes tem muitos anúncios em Facebook, Instagram, por exemplo, joga para uma página, é uma página só, você acha que está fazendo um grande negócio. E não tem um site. É isso. Então, olha no Reclame Aqui também. Se é uma marca desconhecida, por exemplo, né? Vai lá no Reclame Aqui, joga no Google, vê o que os outros estão falando. Quando tem só elogio também é para desconfiar, né? Também. Muitos elogios. Eu observo muito também a data que são feitos esses elogios, por exemplo, porque alguns sites mostram quando foram feitas essas avaliações. Eu costumo olhar em mídias sociais também. É muito importante. Por isso que, por mais que você seja forte somente no marketplace, por mais que você esteja focando somente no seu e-commerce, dê uma atenção também nas mídias sociais. Sim. Principalmente se você é novo, porque quem não te conhece, eles vão buscar essa sua reputação. Google, Facebook, mídias sociais de uma forma geral. E aí a importância de você manter as páginas atualizadas, como você falou, para uma boa reputação. E a reputação no Reclame Aqui é fundamental também. Esse é um ponto que a gente cuida bastante, de responder muito rápido, de resolver. Até porque todo mundo gosta de reclamar, então para quem gosta de reclamar é um prato cheio. Normalmente não avaliam bem, né? Vão lá reclamar quando... É isso aí. Gente, para a gente finalizar agora, eu quero ver com vocês como é que vocês enxergam o futuro do e-commerce no Brasil e para as pessoas que fazem parte hoje, que estão aí batalhando seus e-commerce, quais são as tendências chaves que essas empresas têm que acompanhar? Bom, eu fui recentemente a um congresso que a gente falou muito sobre live e-commerce. Que começou a estourar muito na pandemia. Sim. Lembra na época da pandemia que todo mundo fazia live e vendia. Sim. E eu achava que esse mercado estava saturado. Mas se eu posso dar uma dica sobre o que vem no futuro, seria live e-commerce. É olhar o que a China está fazendo, na verdade. Começa tudo na China, o que está bombando lá, e depois chega no Brasil alguns anos depois. E a live e-commerce é uma delas. Inclusive, está indo para dentro das próprias plataformas de e-commerce e marketplace. Não está sendo mais só aquele anúncio tradicional da foto e descrição. Começou foto, descrição, vídeo, agora tem um ao vivo, né? Demonstração do produto. Exemplificando exatamente a questão do TikTok, que a gente comentou que lá ficam rios passando de produto. Eles estão levando isso agora para dentro do Mercado Livre, por exemplo. Já existia isso dentro de outros canais de marketplace. Então, os próprios players, eles estão se adaptando ao que o consumidor está pedindo, o que é mais fácil de vender. Né? É uma plataforma de venda. Eu estou ali para comprar, mas mesmo assim, ele está ali mostrando um produto de uma forma diferente. Entretenimento. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É isso. Eu vejo o e-commerce dentro do Brasil com uma grande ascensão nos próximos anos. Então, a gente teve o boom da pandemia em 2021, principalmente 2021. 2022 retraiu um pouquinho. Esse ano está em torno de 7% no primeiro semestre de retração, porque a base é muito alta. Mas a gente vem cada vez mais trazendo novos consumidores para experimentar o online. Hoje são mais de 50 milhões de consumidores, isso no primeiro semestre somente, no levantamento. E esse número ele vem crescendo e as pessoas vêm cada vez mais consumindo online e ficando no online. Então, eu vejo como tendência o crescimento do online, vejo cada vez mais a integração com a loja física. Então, não tem mais cliente online, cliente offline. A gente tem cliente que ele está transitando entre os canais. Então, vejo uma tendência muito grande de integrar os canais e cada vez mais o uso de tecnologia.
Até assim, para conhecer o cliente, tem o ChatGPT também para qualificação de produto, para responder de forma rápida ao cliente, de forma adequada. Então, a utilização de tecnologia também vem para agregar e vai fazer com que o e-commerce acelere cada vez mais. Live e-commerce é uma tendência também que está surgindo. Então, eu vejo um cenário extremamente positivo e vejo uma Black Friday aí diferente do ano passado, que foi um pouco abaixo das expectativas, mas aí da forma que vem vindo o varejo, questão aí do desenvolvimento econômico também, eu vejo que essa Black Friday tem tudo para ser sucesso também. Tenham produtos em estoque para oferecer. Gente, muito obrigada, Jefferson, Paulo, adorei o papo. Foi muito bacana, é sempre bom trazer pessoas que são especialistas, que entendem, para levar para quem quer começar. Acho que esse papo foi muito, muito legal. Chegamos ao fim de mais um Fora da Sala. Espero que você tenha gostado. Aproveita aí para enviar esse podcast para o seu amigo que quer empreender, para você mesmo tá ali, reveja, reouça, né? Tá ali lavando uma loucinha, fazendo uma coisinha, coloca ali e nos reveja. Espero que você tenha gostado. Lembrando que além do podcast, você pode aprender e se informar mais com o Senac SC por meio das redes sociais. Olha, tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, Pinterest e no LinkedIn. É só acessar Senac Santa Catarina. É isso. O episódio de hoje fica por aqui e em breve mais um Fora da Sala, o podcast que jamais poderia ser um e-mail. Beijo, até a próxima.